formas dos textos sapienciais. Dentro desses textos, a gente vai ver também que existe textos comparativos. Por exemplo, o que é melhor, o que é pior, semelhante ou diferente. Olha lá em Provérbios 17. Provérbios 17. Ó. É melhor um pedaço de pão seco e a paz do que uma casa cheia de banquetes. Tá vendo? Um pedaço de pão, banquetes, paz, conflitos. Tá? Então ele faz uma comparação. É muito melhor você não ter nada e ter paz do que ter tudo e viver em conflito. Tá? Ainda tem dos textos sapienciais com textos que têm alguns ditos. O que seria ditos? Provérbios literalmente. Água mole em pedra dura, quanto mais bate, até que fura. Ou fura, como se fosse uma conclusão. Tá? Isso, para que serve a questão dos textos que diz um dito? No caso dessa pedra com água, o que a gente está querendo dizer? A insistência ou a continuação ou algo contínuo pode chegar, mesmo parecendo simples, ou, no caso, insignificante, ficar lá insistindo. Lembra da mulher que foi lá com o juiz, que Jesus usou esse exemplo? Da mulher e o juiz, que era injusto, que ela foi lá todo dia. O que aconteceu? É isso, a constância. Então, no caso, os provérbios ou os textos proverbiais, no caso, eles tentam trazer essa questão dessa conduta, como tem que se importar. Por exemplo, eu sou uma água? Não. Mas a constância de uma água, ou seja, da gota de água em determinado lugar, faz o buraco. Quer um exemplo maior em relação a isso? A gente pode ver a questão de quando chove. No telhado escorre aquelas gotas de água, ou água. Como que fica o chão? Um buraco, tá? Mas vamos dar uma olhadinha lá em Provérbios 34 para ter uma noção um pouco melhor em relação a isso. Provérbios 14, 34. Ó. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Nação, povo, justiça, pecado. Engrandecer, vergonha. Tá vendo que é tudo algo que faz comparação? Ó, fez comparação entre a justiça e o pecado. Fez comparação entre o engrandecer e vergonha. Aqui, já fala de uma nação específica para vamos dizer assim, dizer em relação a isso. E aqui, qualquer, tá falando, não tem uma coisa específica. Então tá falando que a justiça é algo que poucos ou específicos, certo, vão praticar. Mas quando a gente olha em relação ao pecado, vários vão estar nessa situação de vergonha. Tá? Opa! Os textos ainda de sabedoria podem trazer textos condicionais. É aqueles textos que apresentam limites, tá? Ou regras, ou modelos de atitudes e suas consequências, de atitudes e suas respectivas
consequências ou resultado. Por exemplo, quando nós olhamos a questão dessa condição, a gente tem que ter muito na mente a condição assim, ó. E, ou e não. E, ou e não. Quando eu estou usando essa condição e entre dois elementos, porque é isso, tá? Ou seja, eu faço isso, resulta nisso, tá? Quando tem essa questão do e, eu estou relacionando esses dois juntos. Agora, se eu coloco a condição ou, é o seguinte, eu tenho essa condição, ou essa, então independente. O e torna dependente uma da outra, tá? Uma torna dependente uma da outra. Por exemplo, eu como uma comida estragada, certo? O que vai me acontecer? Vai me desandar a barriga, certo? Então, comida estragada e dor de barriga estão interligados. Ah, não é comida estragada, é uma comida fresquinha, mas chegou a me desandar a barriga. Aí vem a questão da dúvida. Pode ter sido a comida, como pode ser um problema só na barriga. Pode não ser a comida, pode ser só o problema na barriga. Pode ser a comida, pode ser a dor de barriga. Tá? Então a gente tem que acabar analisando em relação a isso. Olha lá em Provérbios 17:13. Quem paga o bem com o mal sempre terá o quê? Entendeu? Ó, se eu vou e uso o mal, vou ter o mal. O bem, eu posso ter o mal, mas não é realmente a conclusão que pode ser. Porque a partir do momento que eu pago com bem, pode alguém me tratar bem, como alguém pode me tratar mal. Agora, se eu trato mal, o resultado vai ser mal. Os textos também podem ser apresentados com numeração. Lembra que a gente disse de Salmo 119? Que lá o Aleph, aí vai indo o Bet, que pode ser dado como se fosse um tipo de numeração. Tem isso também. Olha lá Provérbios 26, 14 e 15. Provérbios 26, 14 e 15. Olha lá. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Mas o que está querendo dizer isso? Aqui ele está enumerando as atitudes do preguiçoso. Por exemplo, a porta gira nas dobradiças, como o preguiçoso se revira na cama. A porta gira sozinha? Porta gira sozinha? Não. Ela depende das dobradiças. O preguiçoso, o bicho é tão preguiçoso que para revirar na cama, ele também depende de alguém, que no caso um é a dobradiça e ele de alguém. Olha só, o preguiçoso pega a comida na mão, ou seja, eu tenho porta, eu sei que ela gira, eu sei que ela é para fechar, eu sei que ela é um impedimento, mas se eu não tiver dobradiças, eu fico igual a esse homem, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca, porque depende.
de alguma coisa. A porta, sem a dobradiça, ela vai se abrir? Não. Então, ela vai depender de algo que auxilie, tá?